Queridos, paz e graça. Eu quero trazer algumas reflexões sobre o Evangelho de Mateus no capítulo 10. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, nós temos 5 pontos que eu quero destacar aqui, que são a consequência do chamado de Cristo na vida do discípulo. São então 5 pontos importantíssimos. E nós vamos ver que eles têm uma sequência lógica. Preste bastante atenção. Primeiro ponto, nós temos o chamado. Segundo ponto, nós vemos que agora aquele que é chamado é também agora capacitado, qualificado, apto. Terceiro ponto, o chamado, que agora é capacitado, ele agora é enviado. Quarto ponto, as consequências externas desse chamado capacitado que é enviado à missão. Ele é rejeitado, ele é desprezado, ele é caluniado, ele é negado, ele é odiado, ele é perseguido. E o quinto ponto, nós temos a recompensa. Então, estes 5 pontos, eles são um reflexo da obra de Deus e o desenvolvimento dessa obra de Deus na vida do chamado, na vida do discípulo, na vida dos discípulos. Então nós temos aqui no capítulo 10 do Evangelho de Mateus, nós temos todos estes pontos. Vejam que Jesus chama os discípulos e Jesus então os capacita, Jesus então passa então a os equipar, a os fundamentar, isto é, a lhes dar condições, e agora então ele os envia. E automaticamente as consequências passaram então agora a ser um reflexo claro em suas vidas. Isto é, a perseguição, o sofrimento, as dores. Tudo isto se tornaria uma realidade lá na frente, na vida dos discípulos. É verdade que a ideia central do texto é os 12 apóstolos. A centralidade do texto aponta para os discípulos de Jesus, para os 12, para os apóstolos. Era de facto um alerta para eles dos desafios que eles enfrentariam. Nós podemos ver que no versículo 24, Jesus vai usar 2 exemplos. Ele primeiro diz que o discípulo não está acima do seu mestre. Aí depois ele diz que nem o servo acima do seu senhor. E aqui Jesus faz uma alusão clara para a realidade que ele próprio enfrentaria lá na frente. A dor, a negação, a rejeição, o sofrimento, a cruz e a sua própria morte. Então, tudo isto já apontava para o seu próprio exemplo. Com isso, então, a ideia de Jesus era: vocês, meus discípulos, meus seguidores, aqueles que eu chamei, aqueles que eu escolhi, vocês serão odiados, vocês vão ser desprezados. O sofrimento e a perseguição vai acontecer naturalmente por causa do meu nome, por crerem em mim. No entanto, quando nós olhamos para isso, em nossos dias parece realmente loucura, porque em pleno século XXI nada disto é mais normal. Pelo contrário, tornou-se
anormal. Até porque hoje a fé cristã se tornou sinónimo de vitória, de conquista, de fama, de luxúria, de sucesso, prosperidade. Não é verdade? Então são realmente realidades e verdades estranhas. Até porque hoje a dor, o sofrimento, a perseguição não faz mais sentido no Evangelho moderno, na mensagem moderna. Não é mais a consequência de uma fé genuína. Mas hoje, dificuldades, lutas, tribulações, oposições, rejeição ou perseguição é sinónimo de pecado e de desobediência e não mais de obediência. Então, olha que loucura. Então, nós notamos aqui que os valores e os princípios estão sendo invertidos, estão sendo atacados, estão sendo destruídos completamente. E notem que Jesus aqui, no Evangelho de Mateus capítulo 10, Jesus chama os discípulos. Jesus capacita os discípulos. Jesus envia os discípulos. Mas ao mesmo tempo Jesus alerta-os para uma realidade clara. Isto é, as implicações externas desse chamado. Que por carregarem o nome e a mensagem de Cristo, por carregarem a fé, o Evangelho, isso seria sinónimo de conflitos, de dores, de sofrimentos intensos, negação, ódio e desprezo pelo mundo. Então Jesus já apontava para isso. Jesus já profetizava isso na vida dos discípulos. Ao mesmo tempo, é importante eu destacar este ponto. Ao mesmo tempo, Jesus, primeiramente, ele iria na frente. Jesus, ele padeceria primeiro, ele sofreria primeiro, ele seria odiado e desprezado primeiramente, mostrando então o caminho que os discípulos deveriam percorrer. Isto, queridos, é tão tremendo que Jesus passa então a exemplificar tudo isso daqui em diante. Jesus ensinaria tudo isto na prática e no seu exemplo de vida para os seus discípulos. Logo então Jesus passa a ser o consolo, o encorajador no meio da dor, no meio do sofrimento dos seus discípulos. Então vejam que era uma realidade, era uma evidência e era uma certeza, tanto na vida de Jesus como na vida dos seus discípulos. No entanto, no versículo 28, nós vemos que depois de Jesus profetizar as consequências desse chamado, o próprio Jesus diz que ainda assim eles, os discípulos, não deveriam ter medo daqueles que poderiam matar os seus corpos, mas ainda assim não poderiam matar a alma, porque somente o próprio Deus tinha poder e autoridade para fazer o homem perecer e enviar o homem ao Hades, ao inferno, tanto a alma como o corpo. Então isso foi uma evidência clara na vida dos apóstolos, menos Judas, porque, como nós sabemos e como a história nos diz, todos tiveram mortes terríveis, menos o apóstolo João, que morre de morte natural, mas todos foram esmagados pelo homem, todos foram esmagados pelo mundo, mas todos foram recebidos no céu, com certeza, como heróis. Então vejam que Jesus alertou-os realmente para que eles se mantivessem firmes em sua fé e prometeu confessá-los diante do Pai se eles não o negassem diante dos homens. Mas ao mesmo tempo Jesus também sentenciou aqueles que o negassem, aqueles que se envergonhassem do seu nome, que esses também seriam rejeitados por ele diante do Pai. Então vejam que é realmente importante que nós redescobramos o que é verdadeiramente uma confissão de fé, a importância dessa confissão de fé e as implicações e aplicações dessa confissão vai ter na vida dos discípulos. Até porque a confissão da fé genuína, o crer em Jesus,
o viver em Jesus, o andar com Jesus, vai ter sérias consequências na vida do homem no mundo. Até porque o homem, ele é salvo do mundo. Ele é liberto do mundo. E ele é agora enviado ao mundo para ser luz e sal no mundo, para glorificar a Deus no mundo e para ser participante e ministro do reino de Deus no mundo. E isso gerará automaticamente desprezo, calúnia, injúria, difamação, perseguição, ódio, rejeição. E por que tudo isso? Porque o mundo, queridos, nunca foi amigo de Jesus. Porque o mundo nunca foi amigo dos apóstolos. Porque o mundo nunca foi e nunca será amigo do cristianismo. Porque o mundo, ele não suporta o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho de Jesus Cristo, ele denuncia o mundo. Ele denuncia o pecado. Porque ele denuncia o pecador. E ele anuncia e ensina aquilo que o pecado, aquilo que o pecador e aquilo que o mundo odeia. Portanto, para terminar, a fé cristã, a vida cristã, o andar com Cristo, o cristianismo, a palavra de Deus, quando ela é observada, quando ela é vivida e quando ela é obedecida ou aplicada naturalmente, a inimizade para com o mundo se tornará uma realidade grande. Porquê? Porque eles não são compatíveis, porque eles nunca andaram juntos, porque eles nunca andarão juntos, nunca serão amigos, nunca serão companheiros, nunca vão caminhar juntos. Assim como a luz e as trevas não são compatíveis, assim como o bem e o mal não são compatíveis, assim como Deus e o diabo não são compatíveis, assim como o pecado e a santidade não são compatíveis, assim como a justiça e a injustiça não são compatíveis e não andam de mãos dadas. Portanto, o Deus que chama é o Deus que capacita, o chamado. É o Deus que envia esse chamado capacitado, prometendo-lhe e profetizando grandes desafios, muitas adversidades. Ao mesmo tempo, lhe promete consolo, ânimo, coragem, força. E lhe promete um final feliz. E esse final feliz, queridos, não é nesta terra, mas é na era vindoura. Então, depois de tudo isto, devemos pensar e refletir. Devemos pensar ou repensar a nossa posição em relação à fé que nós professamos, em relação à fé que nós declaramos. Porque, veja, se a nossa fé não nos conduzir a estas realidades, então, sem dúvida, nós estamos crendo inutilmente e equivocadamente em um Jesus falso. Porquê? Porque o Jesus das Escrituras continua assim, chamando homens e mulheres à fé, ao arrependimento, ao Evangelho. Mas a consequência de tudo isto sempre será lutas, desafios, dificuldades, tribulação, perseguição. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Quem quiser achar a sua vida, perdê-la. Mas quem quiser perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Que nós possamos refletir sobre isto. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Em nome de Jesus.